A paz do Senhor Jesus, povo de Deus, povo que ama a palavra do Senhor, sejam bem-vindos ao meu canal Júnior Nascimento. Você que ainda não faz parte dessa turma, dessas pessoas que caminham conosco pela meditação, pelas palavras que nós sempre deixamos aqui na plataforma. Seja bem-vindo, inscreva-se e ativa o sininho e comenta sobre esse assunto. Hoje eu vou falar sobre um assunto muito polêmico, um assunto que tem tomado as redes sociais nessa última semana, um acontecimento muito sério. E eu quero falar por que Deus permite que o mal aconteça, porque será que Deus, que é soberano, que é bom, que é misericordioso, permite que algumas tragédias aconteçam? Essa é a grande pergunta diante da grande chacina que houve na cidade de Sorriso. Todos que assistem televisão, que estão ligadas nas redes sociais, as pessoas que estão ligadas, sabem o que aconteceu, né? Que uma família, 4 mulheres, na verdade, foram brutalmente ceifadas, cometeram também violência contra essas mulheres, violência sexual, e sabemos que essas mulheres, elas serviam a Deus no Mato Grosso, na cidade de Sorriso. Tem vídeos que mostram as crianças louvando ao Senhor e realmente é de partir o coração. Diante de tudo isso, nós perguntamos, Senhor, por que permitisse que isso acontecesse? Elas te serviam e nós sempre ouvimos o quê? Que Deus é Deus de livramento, que Deus nunca vai deixar que o mal lhe aconteça. E muitas vezes, nesses últimos dias, é muito pregado essa ideia de que nós que somos cristãos não vamos passar por coisas ruins, por momentos difíceis, nem por tragédias. Existe muito essa teologia de que quando nós aceitamos Jesus, nós também estamos seguros de todas as tragédias do mundo. Mas a Bíblia nos aponta, a Bíblia nos afirma que isso não é o verdadeiro evangelho, que isso não é verdade, né? Eu sempre deixo claro que o evangelho, ele não é apenas para essa vida, ele é para a vida eterna. O que fez o cristianismo crescer foi a ideia de que nós seremos salvos e viveremos com Cristo eternamente. Então, uma família que serve a Deus, vamos começar por isso, por essa parte. Um homem que trabalha, caminhoneiro, serve a Deus, não sei se ele serve, mas a sua esposa serve ao Senhor com suas filhas, cria as suas filhas dentro da igreja, provavelmente, né? E está ali, aparentemente isenta de que certas coisas aconteçam, porque sempre nós estamos dizendo que Deus é Deus de livramento, né? E de fato Deus é Deus de livramento. Mas servir a um Deus de livramento não quer dizer que Deus vai livrar você de tudo. Até porque se Deus livrar você de tudo, ou a sua vida inteira, ou eternamente livrar da morte, você não é mortal. De alguma forma, você irá morrer, porque nós somos mortais. É muito forte quando nós vemos uma história tão difícil na nossa realidade. Nós pregamos Jó, mas quando nós vemos algo parecido, nós ficamos muito chocados. Sinceramente, irmãos, quando eu me vi diagnosticada com uma doença sem cura, uma doença grave, que todos que assistiram aqui meu testemunho sabem que eu tenho uma doença grave, tratada, mas grave, tenho que tomar certos cuidados e o Senhor tem me sustentado. Eu fiquei muito confusa. Se eu não tivesse a minha fé arraigada na palavra de Deus, eu teria deixado Jesus. A minha fé teria cambaleado. Mas eu confiei porque eu servia a Jesus. E passei por momentos dificílimos. E quando nós olhamos para esse tipo de situação, vem a pergunta, mas tu não prega um Deus soberano? Foi isso que um dia uma aluna do curso de mestrado chegou para mim e disse assim, tu não estava pregando a mensagem do teu Deus? Como é que tu estás aí doente? Então isso é uma pergunta que muitas vezes perturba nós que dizemos que aquele que serve a Deus é livre de muitas coisas, somos livres de muitas coisas,
Mas Deus não nos livra de tudo, nem tem obrigação de nos livrar de tudo. Eu sei que essa tragédia é algo doloroso de ver. Eu fiquei chocada, muitas pessoas ficaram, acredito que todas que têm um sentimento no coração ficam chocadas diante disso. Mas a pergunta por que Deus permite? Bom, eu costumo dizer que por mais que nós venhamos aqui argumentar e dizer o pecado é a natureza adâmica, talvez o peso disso e muitas outras coisas, eu não posso ser capaz de lhe convencer. Mas Deus permitiu, isso é o suficiente. Nós não sabemos os porquês, nós não entendemos por que Deus permite que coisas tão terríveis aconteçam. Por que Deus permitiu que aquelas mulheres passassem por essa dor tão terrível e chegassem a óbito, chegassem a falecer? Por que será, né? Mas a Bíblia diz que aqueles que partiram com Cristo dormem no Senhor. Mesmo diante disso, isso nos choca, porque nós não estamos preparados para isso. E eu vou dizer a vocês, as pessoas que estão acostumadas só com o evangelho de prosperidade, só com o evangelho da bondade, entre aspas, o evangelho que não aponta para o Calvário, o evangelho que não aponta para a redenção, elas ficam extremamente chocadas, a fé cai, passam a duvidar do evangelho, chamam os pastores, as missionárias, as pregadoras de mentirosas, porque ocultaram a verdade dessas pessoas. Então, é bom nós olharmos para a história de Jó, olharmos para a história de Noemi, tão dolorosa, mas que houve permissão de Deus para que algo fosse contado para nós. Logicamente que nada pode sanar uma dor dessa, somente o Espírito de Deus com o passar do tempo, mas o que eu quero dizer é que o que acontece aos ímpios acontece ao justo. Todos nós estamos sujeitos a muitas coisas, a enfermidades, a morte, a tragédias. O Covid-19 levou muitos irmãos em Cristo, ceifou a vida de muitos irmãos. Mas mesmo assim nós continuamos, acreditamos que Deus é Deus de cura, acreditamos que Deus cura. Alguns irmãos foram curados disso, de Covid, no auge. Alguns irmãos escaparam, outros não. Então assim, é muito complexo falar sobre isso, mas o que me deixa forte é acreditar na vida eterna, é acreditar que o evangelho, quando eu aceito a Jesus, eu estou livre de toda condenação eterna. É isso que importa. De toda forma, nós entendemos que nós iremos morrer, porém ninguém quer morrer dessa forma, ninguém quer passar por tal violência, ninguém quer ser lembrado por uma tragédia tão difícil, mas essas coisas acontecem na humanidade, essas coisas acontecem no mundo, e isso não é motivo para nós desacreditarmos em Deus, ou até mesmo abandonarmos a fé. Não, a nossa fé está no Senhor, que nos salvou e prometeu a vida eterna. Eu sei que esse pai precisa de muita oração, esse homem precisa de um auxílio muito grande, principalmente quando nós vemos a imagem das crianças louvando a Deus e aquele homem em cima daqueles caixões, chorando, desesperado. Não é para menos. Jó, ele se jogou nas cinzas, raspou a sua cabeça, se colocou num lugar de sofrimento, porque ele perdeu seus filhos e perdeu tudo e perdeu a saúde. E isso é comum. Noemi também passou por um momento difícil de dor, e há algumas interpretações que dizem que Noemi sofreu porque colocou a sua família acima de Deus, mas ao mesmo tempo eu costumo lembrar que nós somos humanos e temos limitações. É impossível até não sentir, mas eu acredito que Deus tem o poder de sanar a dor, de diminuir essa dor, de arrancar essa dor, de ajudar a superar, mesmo que pareça impossível. Então o mal, ele existe. E talvez você diga assim, esse homem que cometeu tamanha crueldade, uma crueldade inenarrável que esse homem cometeu, atrocidade. Existem grandes homicidas que cometem coisas horríveis. E você pergunta, e esse homem, não haverá justiça contra ele?
Ou algumas pessoas dizem a certeza de que não haverá justiça, a impunidade na terra. Pode até haver impunidade na terra, porque a justiça da terra não é perfeita. Na terra existe injustiça e sempre existirá. Porém, você tem que entender uma coisa, que de Deus ninguém se esconde. E que no dia do juízo do Senhor, Ele vai prestar conta diante do tribunal de Deus. Pode ser que os homens ímpios, os homens maus, os homens que cometem grandes atrocidades, não se vejam sendo cobrados em vida, mas que irão se apresentar diante de Deus. Não há nada pior, nada mais chocante, nada mais terrível do que passar a eternidade no inferno. Os irmãos, perdoem, eu estou gripada. Não há nada pior do que passar a eternidade no inferno. E é isso. Que o Senhor conforte os corações. Deus permite o mal. Deus, não é Ele que faz muitas vezes o mal, mas é Ele que permite. E às vezes nós não entendemos essa permissão, mas confiamos nele, de que Ele vai consolar, de que Ele nos ajuda. E a Bíblia diz que acontece ao justo, acontece ao ímpio. O sol brilha para todos, a chuva desce para todos, as doenças vêm para todos. E às vezes Deus cura, às vezes não. Então nós dependemos de Deus, somos pó. Mas que possamos orar e que Deus abençoe. Espero que a sua fé permaneça firme. É por isso, gente, que aqui no meu canal eu poderia usar de artifícios e chegar aqui para vocês só falando balela. Uma pessoa que está do outro lado vai vir, Deus me mostra alguém. Isso é adivinhação. Os irmãos sabem que eu creio no poder de Deus, às vezes Deus me usa aqui, mas eu não posso manipular o Espírito Santo, nem enganar as pessoas. Haverá juízo de Deus contra os falsos profetas. Pessoas que estão enganando as pessoas e levando multidões para o inferno. Pessoas que estão sendo firmadas em palavras somente boas. O verdadeiro evangelho está sendo mascarado. Mas que você venha se apegar a Cristo, que você venha compreender o que Deus tem para você, né? Eu tenho certeza que muitas pessoas aqui vão dizer, pastor, irmã Júnia, muito difícil aceitar isso, é difícil, mas que Deus nos ajude. Acontecerá muitas coisas, estamos vivendo os últimos dias, nossa fé está sendo provada, que possamos orar, vigiar, clamar, pedir socorro a Deus, para que Ele venha nos auxiliar, independente de qualquer coisa que venha acontecer. Deus abençoe a vida de vocês, oremos pela família, pela igreja, por todos os irmãos, por todas as pessoas que nessa hora sofrem e pedem a Deus ajuda e misericórdia, né? Mal acontece sim, e o mal acontece também na vida do justo. Que Deus abençoe a vida de vocês, leia a palavra, se apegue com Deus, que Deus te abençoe, em nome de Jesus.